Tudo bem, galera? Tudo bem, família? Vamos para o nosso vídeo de hoje. No vídeo anterior aí nós entramos, no capítulo 7 de Mateus, e hoje nós estaremos então concluindo o capítulo 7, também, concluindo o Sermão do Monte, tá? Lembrando aí, que são vídeos simples, a gente vai fazer a leitura do texto, a explicação e por final uma aplicação, tá bom? Vamos lá? Estaremos lendo do versículo 15 em diante. Mateus capítulo 7, versículo 15, tá? Diz assim: Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Versículo 21. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Versículo 24. Quem ouve estes meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve estes meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Versículo 28. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com autoridade dele mesmo. Até aí. Então este foi o texto de hoje, tá? E Jesus ele começa ali no versículo 15 falando que nós devemos tomar cuidado com os falsos profetas, tá? E ele vai dar então algumas características, né? Ele vai dizer que eles estão disfarçados de ovelhas, ou seja, aparentemente eles são ovelhas, mas por dentro eles são lobos selvagens. E depois ele vai dizer então que nós vamos conhecer eles pelos frutos que eles produzem, ou seja, pelas coisas que eles fazem. Então ele vai dizer, que não tem como colher uvas dos espinheiros, não tem como colher figos das urtigas, ou seja, não tem como uma árvore que produz frutos bons produzir frutos ruins. E não tem como uma árvore que produz frutos ruins produzir frutos bons. Por que ele fala isso? Porque ele quer trazer um ensinamento sobre os falsos profetas, Aonde ele vai dizer então que eles são maus e não tem como eles produzir bons frutos. Então ele encerra dizendo, portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Muito interessante. Depois ele continua então no versículo 21, dizendo que nem todo aquele que chama ele de Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do Pai, somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ele diz assim:
E ele diz, né? E ele continua dizendo: porque muitas pessoas vão chegar nele no último dia e vão dizer: Senhor, porque no teu nome, na autoridade que há no nome do Senhor, nós fizemos milagres, nós profetizamos, nós expulsamos demônios. Mas ele vai dizer abertamente para essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Algo muito interessante que eu queria chamar a nossa atenção aqui é que ele diz, né, que ele nunca conheceu essas pessoas, né? E nós sabemos que Jesus é Deus e, portanto, Jesus ele é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas. Não há nenhuma pessoa que ele não conhece. Ele conhece todas as pessoas, ele conhece todas as coisas, porque ele é onisciente. A palavra conhecer aqui, ela não tem o significado que nós entendemos, né, por conhecer. A palavra conhecer aqui, ela tem o significado de relacionamento profundo, de relacionamento íntimo, né? Então, quando Jesus diz assim, ó, eu nunca conheci vocês, o que ele está querendo dizer é, eu nunca tive um relacionamento profundo com vocês. Eu nunca fui íntimo de vocês, eu nunca tive um relacionamento profundo com vocês. Notem que no final ele diz assim: afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. E nos versículos anteriores, quando ele falou sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres, a marca desses falsos mestres é que eles só fazem o mal. Eles não produzem bons frutos, né? Ele encerra lá no versículo 20 dizendo: vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Então, essas pessoas aqui, elas até chamavam Jesus de Senhor, elas até profetizavam no nome de Jesus, faziam até sinais no nome de Jesus. Mas Jesus encerra falando sobre elas, que ele não tinha um relacionamento com elas e que elas só faziam o mal. Depois no versículo 24, Jesus ele vai falar sobre dois homens, tá? Um homem sábio e um homem sem juízo, tá? E eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que há em comum nesses dois homens, tá? Ele vai dizer que o homem sábio é aquele que ouve as suas palavras e pratica, enquanto o homem sem juízo é aquele que ouve, mas não pratica. A primeira coisa que há em comum nesses dois homens é que os dois ouvem a palavra. Os dois ouvem. E o que eu aprendo com isso aqui, já fazendo uma aplicação? Não basta apenas ouvir. Não basta apenas ouvir. É necessário praticar. É necessário praticar. Os dois ouviam. O que era diferente? O que os diferenciava? Um praticava e o outro não, né? Então aquele que praticava é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. É comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve, mas não pratica, é comparado a um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Outra coisa que há em comum nesses dois homens: os dois constroem. Os dois constroem. Os dois estão preocupados em construir algo. Mas aqui fica o ensinamento. Mais importante do que construir é onde construir, é como construir, né? E obviamente que esse texto não está falando sobre construção, está falando sobre a nossa vida, né? Porque a nossa vida ela precisa ser construída sobre Cristo. E aqui fica uma pergunta, né? Onde a nossa vida está sendo construída? Pense um pouquinho aí. Onde a sua vida está sendo construída, né? Depois vai nos falar que caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa. Essa circunstância, ela aconteceu para os dois. Tanto para aquele que ouviu e praticou, como para aquele que ouviu e não praticou. Então, Jesus aqui ele nos dá
uma certeza de que as circunstâncias difíceis, elas vêm para todos. Elas vêm para todos. Elas vêm para os bons e elas vêm para os maus. Elas vêm para aqueles que vão na igreja e elas vêm para aqueles que não vão na igreja. Elas vêm para aqueles que leem a Bíblia e se esforçam para praticar, e elas vêm para aqueles que leem a Bíblia e não estão nem aí, né? Isso, uma coisa é fato, as circunstâncias difíceis, elas vêm para todos. A diferença é que quando as circunstâncias difíceis vieram para aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, aquele que ouviu e praticou, aquela casa não caiu. Aquela casa, ela permaneceu em meio às circunstâncias difíceis. Enquanto o homem que construiu a sua casa sobre a areia, a casa caiu. Foi grande a sua ruína. Porque as circunstâncias difíceis, na verdade, elas vêm na nossa vida para mostrar onde a nossa casa está firmada. Como foi feito o fundamento da nossa casa, né? Então, casas que ficaram pelo caminho, a culpa não foi da circunstância difícil. A culpa não foi da circunstância difícil. A culpa foi do fundamento, do alicerce, né? Que não foi edificado sobre Cristo, que não foi edificado sobre a rocha. E queria chamar a nossa atenção, né? Onde e como nós estamos construindo a nossa vida. Né? Estamos ouvindo a palavra e nos esforçando para praticar? Ou estamos apenas ouvindo e vivendo a nossa vida, né? Como bem entendemos? E que nós venhamos, né, não apenas ouvir, mas sermos bons ouvintes e bons praticantes. Era isso, gente. Jesus, então, encerra o seu sermão aqui e no versículo 28 vai dizer que as multidões ficaram admiradas com o seu ensino. Né? Jesus começou o Sermão do Monte no capítulo 5 e encerra aqui no capítulo 7. Nós fizemos 6 vídeos, né, falando somente sobre o Sermão do Monte. Se você não assistiu algum, volte lá, assista os vídeos, né? Foi muito edificante, tá certo? E eu gostaria de orar, né, para a gente poder encerrar, tá certo? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse sermão que foi ministrado, Senhor, há tantos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, mas até hoje, Senhor, ele toca, Senhor, poderosamente as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ministra, a Tua palavra, Senhor, que nos ensina tanto. Que nós venhamos, Pai, ser como esse homem sábio, Pai, que não apenas ouve a Tua palavra, mas que pratica a Tua palavra. Para que desta forma, Senhor, a nossa vida, Senhor, ela seja construída sobre a rocha que é o Senhor. Porque as circunstâncias difíceis, elas virão, certamente virão. O Senhor nos dá a certeza disso na Tua palavra. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições. E quando as circunstâncias difíceis chegar, Senhor, que nós venhamos permanecer firmes, porque a nossa casa está edificada sobre o Senhor, Pai, que nós venhamos nos esforçarmos para sermos bons ouvintes, mas sermos também, Senhor, bons praticantes da Tua palavra. Que durante, Senhor, a nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas ações, as circunstâncias que se colocam diante de nós, que nós venhamos, Pai, sermos lembrados pelo Teu Espírito, da Tua palavra, e que nós venhamos nos posicionar praticando aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos renunciar a nós mesmos e que nós venhamos nos esforçarmos para sermos cada dia mais parecidos com o Senhor. Que como aprendemos, Senhor, no Sermão do Monte, que o nosso cristianismo não seja apenas externo, mas que ele venha, Senhor, de um coração que ama o Senhor e que deseja fazer a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Era isso, ficamos por aqui e em breve teremos a continuação, teremos mais vídeos aí, entrando, né, no capítulo 8 de Mateus, tá certo? Até mais, Deus abençoe.